E aí, gente, sejam bem-vindos mais a um Lição em 10 Minutos. Nós estamos aqui para estudar a lição 3. A lição 3, eu até comentei com o pessoal aqui antes de começar essa gravação, teve um título bem chocante, que é Quando o Nosso Mundo Desmorona. A gente falou um pouco sobre provações nas últimas lições, né? Foi um pouco forte, digamos assim. E agora nós vamos estudar a história de Acaz e como Acaz tomou algumas decisões na vida dele que pareciam que não eram tão ruins, mas que trouxeram coisas muito ruins a Israel. Na verdade, ele foi conhecido como um dos piores reis que Israel teve, né? Israel aqui eu tô falando Judá, tá, gente? Explicar porque nesse momento da história já tinha separado, Israel já tinha se dividido, então tinha um reino menor que era Judá e tinha um reino menor que era, digamos, Israel do Norte, assim. E Acaz foi conhecido como um dos piores reis. E eu queria saber de vocês, dê uma ideia pro pessoal aí, qual que era o problema da decisão de Acaz? Por que a decisão que Acaz tomou de fazer uma aliança com a Síria foi uma decisão ruim, não foi algo legal, né? Então, foi porque ele deixou de confiar em Deus a partir do momento que ele tomou essa decisão de se juntar com os assírios. Sim, exatamente. Acho que a gente até estava conversando um pouquinho antes, mas a decisão que ele fez não era ruim ou algo assim, mas por ele não ter confiado em Deus e ter feito algo fora do que Deus tinha planejado, eu acho que foi o que fez com que o reino dele se tornasse, né, o pior governo de Judá, assim. Houve ali uma falta de reconhecimento de que Deus era a única solução para aquela situação complicada. E uma escolha errada acabou levando a outras e mais problemas surgiram. Então, isso nos mostra como é importante mantermos a fé e a obediência a Deus em qualquer situação da nossa vida. Exato. Eu acho que o erro de Acaz, ele combina muito com a da história da humanidade e com os nossos diários, que é você tomar meio que as rédeas da situação e a gente decidir pelos nossos próprios olhos o que é bom ou mal. E isso é tão interessante porque esse, exatamente, obviamente que em cenários diferentes, contextos diferentes, mas o primeiro erro que a humanidade cometeu em Adão e Eva foi exatamente isso. Pegar a situação que Deus tinha falado, não comereis do fruto, e eles julgaram certo ou correto comer do fruto. Então, é como a Vitória falou, não é que a decisão em si, ela era, quer dizer, a decisão em si era má. O que é mal é você não confiar no que Deus disse para fazer. E aí tá a chave dessa questão, porque esse erro cai para mim, para você todo dia, é como se a gente tivesse a árvore diariamente na nossa frente, e a gente fala, não, Deus, ó, dá uma segurada, eu sei melhor da minha vida do que você, eu sei melhor do que eu tenho que fazer. Então, eu acho que essa situação ela acaba sendo muito comum para a gente, mesmo em cenários tão diferentes. E assim, eu não sei se vocês sentiram isso, mas quando eu estava lendo a história de Acaz, eu percebi que ele cometeu muitas coisas que nem a gente comentou aqui, eram ruins, eram decisões ruins, mas que eram mascaradas como decisões boas, como a gente aqui comentou, que foi exatamente por isso da pergunta qual o problema da escolha que ele fez. E Deus é tão maravilhoso, né? Ele é tão incrível que ele não queria deixar a casa continuar nesse erro, então ele manda o profeta Isaías para mandar uma mensagem para casa. E aí Deus manda uma mensagem através do profeta Isaías. Deus manda Isaías levar o filho dele que tinha um nome que simbolizava, tinha um símbolo, né? Relacionado à mensagem que Isaías tinha para levar. Isaías fala para Acaz que Deus fala para Acaz prová-lo, né? Fala para Acaz pedir qualquer coisa que ele quisesse para Deus. E aqui Deus não coloca um limite nesse pedido, ele fala: Acaz pedir algo para Deus e Deus vai mostrar que ele está ali e ele vai atender aquele pedido de Acaz. E a resposta de Acaz é que não, ele não iria tentar a Deus e ele não iria pedir nada para Deus. E aí, mais uma vez, é uma coisa que parece, nossa, caracas, o Acas tomou uma decisão boa, né? Ele falou, eu não vou tentar Deus, mas nesse contexto não foi uma decisão boa. E eu queria que vocês dissessem mais uma vez por que não foi uma decisão boa, qual que era o problema dessa atitude de Acas em virar para Deus e falar, eu não vou pedir para Deus, eu não vou pedir nada para Deus. Então, a partir dessa situação, então, a gente tem que, mais uma vez, né, ele não só não confiou, mas ele também rejeitou que Deus fosse de fato o seu Deus, né?
Exatamente, isso mesmo. Como a Elisa falou, quando ele recusou a Deus, temendo fadigar o Senhor, o que é algo impossível no meu ponto de vista, mas ao fazer isso, ele rejeitou a Deus. Ele falou: Deus, não quer, você não precisa tomar conta da minha vida, eu posso fazer com minhas próprias mãos, eu sou dono de mim, eu posso fazer e comandar aqui o reino do meu jeito. Exatamente. A própria fé foi deixada de lado porque ele acabou não permitindo que Deus o ajudasse a crer. E eu acho tão curioso que o cenário, como eu falei, ele é específico dentro da questão que estava tendo de guerra lá, só que quando a gente meio que traduz essa história para mim, para sua vida, ela é muito comum, pelo menos para mim. Eu querendo fazer alguma coisa e Deus se revelando de alguma forma, falando, não é assim, ó, faz assim. Aí, obviamente, que eu não faço o que eu sinto que eu tenho que fazer, enfim, o que é revelado para mim. Então, isso que eu acho que é o mais legal de todas essas histórias bíblicas, que além de terem uma significância e lições tremendas, elas são totalmente aplicáveis para a minha realidade e para a sua também. Então, às vezes você está tendo uma mensagem revelada diariamente, mas você está escolhendo, como eu muitas vezes escolhi, não ouvir. E como o Gustavo falou, aqui é interessante, porque aqui é a história, né? Para você entender mais, eu te aconselho a ler a lição, tá muito boa, leia mesmo. Mas aqui a história você consegue ter uma perspectiva real do que estava acontecendo. Porque primeiro a Acas faz uma aliança com a Síria, e aí não parece ser algo tão assim, né, ruim e tal, porque você pensa no contexto de guerra que eles estavam, como o Gustavo falou, mas aqui nesse evento você vê que a Acas ele rejeita a Deus totalmente, né? Não era questão, ele não estava tentando a Deus, porque não foi ele que tentou a Deus, foi Deus que se propôs a ir até ele, né, que falou para ele, pede que eu vou te dar, sabe? E naquele momento ele de forma direta falou, eu não quero nada de Deus, né? Então esse foi o problema de Acas. Mas aqui também nós tiramos uma lição para nossa vida atualmente para o lado oposto. Quando nós estamos em momento de crise, porque ali Acas estava no momento de crise, o povo de Judá estava no momento de crise. Qual foi a atitude de Deus em relação a essa crise? Então eu queria saber aqui o que nós podemos esperar de Deus nos momentos de crise, né? O que nós podemos esperar é de como Deus vai agir quando nós estivermos no momento de necessidade. Olha, Deus ele sempre vai estar à disposição para poder estar auxiliando a gente de todas as formas. Isso é certeza. É só a gente se achegar a Ele que tudo isso vai acontecer. E um verso que me vem à mente, que é o que a gente até comentou na lição da semana passada, né? É de João 16:33, né? Nesse mundo 3 aflições, mas não se tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então, durante tudo isso, Deus vai estar com a gente, mesmo nos momentos de aflição. Mas a vitória já foi dada e foi dada por Cristo. E não, então, todas as outras coisas vão ser supridas. Exatamente. E outro verso que vem na minha cabeça também é Isaías 43:2, que fala assim: Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É exatamente o que a Elisa falou. Deus não prometeu que a gente não ia passar por dificuldade, por dores, mas ele prometeu que quando isso acontecesse, ele estaria do nosso lado, estaria cuidando de nós. Exatamente. A promessa dele é que ele sempre vai estar conosco, não importa a situação, e nós vamos passar por dificuldades, com certeza, enquanto estivermos por aqui, mas a presença e o cuidado dele são certos na nossa vida. Exato, e fica a escolha para mim e para você, né? Quando chega esses momentos, você vai confiar nas suas próprias coisas, no que você sabe fazer, nas coisas que você manda bem, ou você vai escolher confiar em quem simplesmente é Deus, né? Acho que não precisa nem dar nenhuma característica divina dele, mas a questão é quem está no controle da situação, sabe? E eu acho que essas situações elas acabam revelando isso. Quando o barquinho está tranquilo, quando o mar tá assim de boa, você está viajando, vamos dizer assim. Só que quando a tempestade vem, quem está no controle da sua vida? Quem está guiando o barco? Exatamente isso. Acho que essa é a lição que a gente pode tirar. O erro de Acas foi que ele não confiou em Deus. Ele tentou fazer tudo pelas próprias forças. Ele tentou seguir a própria sabedoria. Mas a gente sabe que Deus ele tem uma promessa para nós. Ele vai estar conosco. Ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai nos salvar nos momentos de aflição, como foi comentado em alguns versos aqui. Essa foi a lição 3. Espero que você tenha gostado.
curta esse vídeo, dê um comentário aí, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você gosta. E espero que você esteja aqui com a gente na próxima semana para mais um Lição em 10 Minutos. Até mais!